Bem, bom dia a todos. Estamos falando aqui do Seminário São José, mais uma vez, né? Vamos dar continuidade àquela série, né, de vídeos sobre a posição católica legítima, né, e verdadeira, que é a posição sede-vacantista. Então, no meio de toda essa crise atual que nós estamos vivendo, passando já desde 60 anos, né, qual é a posição correta, né, a se seguir, tanto por religiosos, clérigos em geral, como também, né, da parte dos leigos. No último vídeo, respostas às objeções ao sede-vacantismo. Então eu recomendo a todos, né? É um vídeo obrigatório, senão ninguém nunca vai entender nada do que a gente está falando aqui, sem ver toda essa série. Eu recomendo desde o começo, né, sobre o que nós vemos falando sobre essa doutrina católica, sobretudo essa resposta às objeções, que são 2 vídeos, né, que nós vamos fazer. Um já foi feito, que é a terceira parte, e agora essa parte também são respostas às objeções, é uma continuação, né, a resposta. Então, mais de 1000 pessoas, né, viram esse vídeo e comentaram, né, não somente no vídeo, mas também por WhatsApp, e-mails, né, etc., enviando também outras objeções. E também, porque abarcamos quase todas as objeções, então quem assiste o vídeo 3, né, as objeções ao sede-vacantismo, vai encontrar na descrição do vídeo uma série de referências bibliográficas, né, de onde nós tiramos o nosso posicionamento, né? E também nos comentários com uma gama de citações do direito canônico, de teólogos, né, etc. Então está tudo lá. Porém, alguns também objetaram que há vídeos na internet de alguns sacerdotes, um bispo, por exemplo, nós vamos falar, né, que falam contra. Então as pessoas foram coligindo esses vídeos e mandaram para a gente e pediram: Padre, o senhor poderia comentar esses vídeos, né, que estão públicos na internet, também artigos, como vamos ver, um artigo da Permanência também do Dom Lourenço Fleshman, encontra-se no site dele, Sede-Vacantistas, né? E outros vídeos da Resistência Católica, né, do Dom Tomás, do Padre Joaquim e do Dom João Batista, que são do Mosteiro da Santa Cruz, né, o Dom Tomás e o Dom João Batista, e o Padre Joaquim é um padre de um mosteiro na Bahia, né, todos da Resistência. Então, há vídeos, né, se encontram públicos contra a posição sede-vacantista. Então, esses vídeos, alguns deles foram feitos na época que eu deixei de ser membro desse grupo, que aliás não sei se existe ainda, e também uma conferência do Dom Tomás num congresso da Resistência há alguns anos, onde ele fala, nós vamos passar, né, esses vídeos, onde ele fala do porquê a Resistência não é sede-vacantista, né, e aí ele dá seus argumentos. Então, quando as pessoas nos enviaram esses vídeos, alguns são antigos, né, desde 2018, tivemos essa ideia então de postar, né, os argumentos dados por esses sacerdotes e por esse bispo, né, e publicar isso no nosso canal e mostrar, né, o nível das objeções que essas pessoas fazem ao sede-vacantismo, né? Eu gostaria de dizer de antemão que não é para escarnecer, né, dos nossos adversários. De fato, eu não tenho nada contra a pessoa desse bispo, desses padres, né? Alguns eu conheci pessoalmente, não tenho nada, não é, contra essas pessoas. O que nós vamos analisar e discutir aqui é o ponto de vista doutrinal, né? Essas pessoas ensinaram erros, né, doutrinais, isso é que nós vamos ver. Então nós estamos acostumados a ouvir dos adversários do sede-vacantismo que o sede-vacantismo é um erro. Isso nós vamos postar, né, vamos publicar esses vídeos, eu vou comentar cada um deles e vocês vão ouvir nesses vídeos, quase todos eles dizem: o sede-vacantismo é um erro.
por que não seguir o sedevacantismo? Não, o sedevacantismo é um erro. Porém, eles nunca respondem qual erro teológico não é, se encontra no sedevacantismo. Outra coisa também que vocês vão ver recorrente nesses vídeos, é que eles sempre dizem assim, a maioria dos teólogos dizem tal coisa. A maioria dos teólogos estão com a nossa posição, não é, contra a posição sedevacantista. E vocês vão ver que eles nunca citam um teólogo sequer. É unânime, né? É doutrina comum dos teólogos, isso e aquilo, e eles não citam um teólogo sequer, né? Que vão contra a nossa posição, né? Sedevacantista. Então vocês vão ver nesses vídeos todas as falácias, todos os engodos e esses falsos princípios que eu venho comentando desde o primeiro vídeo, né? Quais são esses falsos princípios que não devem nortear, né, o nosso caminho, a nossa posição. Se seguirmos esses falsos princípios, vamos cair, não é, nessa absurdidade que vamos ouvir, que são esses vídeos desses padres e desse bispo em particular. Eu já citei alguns deles no vídeo anterior, porém, como nos enviaram esses vídeos e pediram que a gente comentasse sobre as falas de cada um, nós vamos postar tudo isso e depois eu vou parando e vou comentando cada uma dessas falas. Então, se alguém pensar que nós estamos escarnecendo, não é, de alguém, de alguma pessoa, etc., podem consultar, então, Dom Félix Sardá Salvani, não é, sacerdote católico, que escreveu um livro chamado O Liberalismo é Pecado. Inclusive, nós vamos usar esse livro para refutar a primeira objeção dada pelo Dom Tomás, né, que é bispo do Mosteiro da Santa Cruz, e onde ele diz que os papas, entre aspas, modernistas, né, atuais, desde João 23 até Bergoglio, são papas liberais. E isso para ele é normal, que um papa seja liberal, né, e continue sendo papa. Então nós vamos comentar o que diz Dom Félix Sardá, né, sobre o que é o liberalismo, né? Talvez essas pessoas nem saibam o que é isso, o que estão falando, né? E então Dom Félix também diz que na questão 23 do seu livro Liberalismo e Pecado, né, sobre as controvérsias, se é permitido não somente combater o erro daquele que ensina, mas também desautorizar aqueles que ensinam, não é, o erro. Então, se às vezes, não é, der a entender isso, que às vezes estamos escarnecendo, zombando de alguns desses adversários, né, nós temos base para isso, né, o próprio Dom Félix fala isso no seu livro. Né? Aqueles que propugnam, que ensinam para as multidões uma doutrina má, né, ou mesmo herética, deve ser desautorizado, né, ridicularizado de público. Então, vendo isso, vamos passar então para o trabalho nosso nessa quarta aula. É um trabalho único também, né? Aqui no Brasil, que nós fazemos, de expor os nossos adversários, ou os adversários da doutrina católica, né? E refutar um por um de seus ensinamentos errôneos. Tá? Então, o que eu já falei que vocês vão ouvir sempre é isso, né? Essa resistência, que se deve resistir ao magistério da igreja, às autoridades legítimas, e que per se isso não constituiria um cisma. Vamos ver por que essa posição é cismática, RR, reconhecer e resistir. Então, uma das funções principais dessa aula de hoje é provar que a posição da Fraternidade de São Pio X ou da resistência de qualquer outro grupo que resiste às autoridades legítimas é uma posição cismática, condenada formalmente pelo magistério da Igreja. E aqui nós vamos citar teólogos, verdadeiramente, como já citamos, quem quiser referência bibliográfica pode pegar na conferência passada, na terceira parte, e nessa quarta parte também vamos citar teólogos da Igreja e também papas, condenando essa posição da Fraternidade de São Pio X e da resistência católica. Também, durante essa exposição, vamos apresentar sempre, então, esses vídeos que nos enviaram, desses opositores da doutrina católica, e depois vamos dar uma pausa e comentar todos os erros, então, propostos, né, por esses sacerdotes ou bispos. Né? Então, o primeiro que vamos analisar é o Dom Tomás de Aquino, bispo do Mosteiro da Santa Cruz. Ele deu uma conferência em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, no Paraguai, sobre um congresso da resistência católica.
E lá no final desse congresso, né, alguns leigos falaram, ele também, e no final desse congresso se abriu a perguntas. Né? Então alguém na multidão perguntou ao Dom Tomás se eles eram sede-vacantistas, se a resistência, esse grupo, né, é sede-vacantista, né, e depois se esse grupo é cismático, algo mais ou menos assim. Né? Então Dom Tomás vai dar essa explicação, né, dizendo por que eles não são sede-vacantistas e depois por que eles não são cismáticos. Né? Esse movimento, a resistência católica, não é cismático. Então vamos ver, então, um bispo. Né? Começamos por ele, porque né, começa pela autoridade. Né? Então vejam, né, a resposta desse bispo, né, sobre o tema do sede-vacantismo. Né? Então ele fala primeiro que os papas são liberais, que são a causa de todos os males na igreja, os papas, que a igreja nunca decidiu nada sobre quando um papa pede o ofício, que não há unanimidade completa dos teólogos da igreja sobre esse tema. Né? E depois eu vou tecer outros comentários também. Né? Dom Tomás fala também que um papa dúbio, né, é um papa legítimo, verdadeiro. Se há uma dúvida, né, se determinada pessoa é papa ou não, então ele é, porque ele está lá. Né? Que o sede-vacantismo é um erro, mais uma vez. Né? Vão ver isso em vários desses vídeos. Né? É um erro grave, o sede-vacantismo está errado. Né? A igreja condena o sede-vacantismo, a igreja responde contra o sede-vacantismo. Porém, você não vê nada do que a igreja fala sobre isso. E a citação que às vezes algum pode dar é uma citação falsa, mentirosa. Então eles até estão falsificando os documentos papais, né, os documentos oficiais da igreja contra o sede-vacantismo. Vamos ver isso numa das objeções, na segunda objeção ao padre Joaquim, onde ele faz uma citação falsa. Né? E depois ao Dom João Batista, que ele cita o Pequeno Catecismo sobre o sede-vacantismo, que é esse daqui, né, escrito pelos dominicanos de Abrier, é um livretinho, uma xerox, que eles vulgarizam, distribuem por aí. Né? Então vamos ver todas as falsidades e mentiras, citações falsas que se encontram nesse catecismo, ou seja, toda uma série de mentiras. Isso vai ser provado publicamente, né, para toda a igreja no Brasil, para que fique confirmado de uma vez por todas, né, que essa gente, né, esses grupos, esses movimentos, não se tratam de outra coisa que não de seitas, né, cismáticas, né, que não fazem parte da Igreja Católica e que eles não têm base nenhuma para esses ensinamentos, né, que eles estão por aí dissimulando, disseminando, né, para o povo católico aqui no Brasil. Então, como eu digo, né, talvez alguns entendam mal, sobretudo porque eu passei por esses lugares, eu conheci pessoalmente essas pessoas, né, vivi com eles durante anos. Então, bem, nós temos matéria suficiente para tratar sobre isso. Né? E alguns podem até pensar, não, ele não gosta de fulano, não gosta de ciclano, ou está tratando mal as pessoas, etc. Com esse todo sentimentalismo barato. Né? Mas aqui vamos tratar somente, então não vou dizer se a pessoa é feia, se é gorda, se é magra, se é alta, isso não me interessa. Né? O que me interessa são esses ensinamentos públicos. O que é que essa gente está ensinando publicamente para os católicos aqui no Brasil? Será que esse ensinamento é católico? Tem fontes, né, na tradição, no magistério da Sagrada Escritura? Ou são simplesmente calúnias, histórias, invencionices? Tá? Então agora nós vamos ver então o primeiro vídeo desse primeiro objetor, né, esse bispo Dom Tomás, que vai expor, né, por que ele não é sede-vacantista e por que esse grupo ao qual ele pertence não é um grupo cismático. Então eu me proponho aqui nesse vídeo a mostrar que todas as objeções dele contra o sede-vacantismo que ele vai dar nesse vídeo são falsas e que o movimento que ele pertence, o dito Resistência Católica, né, é um movimento cismático. Então vou provar para vocês que a Fraternidade e a Resistência são sim grupos cismáticos, ou seja, não pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos ver. Seus Carlos Abreu pergunta se nós somos cismáticos. Pergunta aqui? Se nós somos cismáticos. E se nós falamos que os papas após o concílio foram papas ou não. E também outras perguntas aqui, se eles perguntam
se nós acreditamos que a sede está vacante depois do concílio. Não, não pensamos que a sede está vacante. Pensamos que esses papas são liberais, que esses papas fazem um grande mal, são a raiz, a causa do mal, desse desastre que ocorreu na igreja, que é o maior de todos os desastres, depois da sua fundação, que foi o Vaticano II, reunido pelos papas liberais, aplicado pelos papas liberais, e quanto, então, mas apesar disso, a igreja nunca definiu como se perde o pontificado. Então, até os teólogos, muitos bons teólogos têm uma noção, assim, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, não há uma unanimidade completa de como se perde o pontificado. Nessa dúvida que existe, é melhor manter que está de posse, que é Papa, aquele que está de posse da função pontifícia. Nós não somos sedevacantistas e achamos que é um erro, que é uma tendência que não é bom, porque é afirmar algo do qual nós não temos as provas. E é algo de cismático. Frequentemente nos sedevacantistas, podemos dizer de maneira geral, é um perigo de tendência cismática. Quanto à primeira pergunta, que era se nós somos cismáticos. Quando Monsenhor Lefebvre sagrou em 88, mesmo canonistas de Roma, progressistas, disseram que esse ato de Monsenhor Lefebvre não era cismático, porque ele agiu dentro de uma circunstância delimitada, ele não sagrou bispos para terem uma diocese, um poder territorial, Monsenhor Lefebvre não criou um papa, não criamos uma igreja paralela. Nós somos simplesmente a resistência, operação sobrevivência. A gente resiste à destruição da fé, nada mais. E nada menos cismático do que isso. Então, como vocês puderam constatar, nesse vídeo, nesse trecho, né, da fala do Dom Tomás, sobre essa pergunta, né, que alguém faz na plateia, se eles são sedevacantistas, né? Então eles dizem que eles não são sedevacantistas e que eles reconhecem essas autoridades, né, que estão lá no Vaticano. Ou seja, para eles a sé não está vacante, que Bergoglio é o Papa atual, o chefe da igreja, né, o pastor supremo das almas, o doce Cristo na terra. Jorge Mário Bergoglio, para Dom Tomás, é tudo isso. Então ele vai dar sua explicação, né, do porquê essa tese, essa teoria deles, né, de que Jorge Mário Bergoglio é o vigário de Cristo, ainda, né, continua sendo, apesar, né, de suas heresias públicas e notórias. Depois o Dom Tomás diz então que os papas, entre aspas, né, que ele considera que são, né, desde João XXIII até Francisco I, né, todos eles são papas liberais. Ele diz no começo do vídeo. Nós acreditamos que a sé não está vacante, mas está ocupada por papas liberais. À primeira vista soa bonito, não? Não, são papas liberais, são papas modernistas. Ouvimos muito falar isso, não? Na fraternidade, na resistência, né, de que esses homens são liberais, né, ou modernistas. Mas isso implicaria em algum delito canônico? Ser liberal é possível? Ser liberal e ser católico é possível? Ser liberal, né, em todo o sentido amplo da palavra, no liberalismo como um pecado de heresia, um pecado contra a fé, é normal que alguém seja católico e seja liberal? É normal que um papa seja liberal? Onde, na história da igreja ou nos documentos, do magistério, isso é possível encontrar isso. Então eu gostaria, que o Dom Tomás provasse, que é possível que um católico possa ser ao mesmo tempo um herege formal
e ao mesmo tempo continue sendo católico, membro da igreja. Não é? Ou que alguém seja um herege formal e continue sendo papa legítimo, baseado na teologia católica, claro, né? Na moral. Isso nós vamos ver, né, imediatamente. Tá? Eu gostaria de começar novamente com Dom Félix Sardá Salvani, livro que eu recomendo muitíssimo, inclusive livro publicado pelo próprio mosteiro da Santa Cruz, né? O Liberalismo é Pecado. Então lá no terceiro capítulo vai fazer essa seguinte pergunta, Dom Félix: se é pecado o liberalismo, e que pecado é? Que sorte de pecado é o liberalismo? Então, quando Dom Tomás afirma, porque Dom Tomás fala, os papas liberais são, utiliza esse verbo, né? Verbo ser, são liberais. Então, ele está dizendo que os papas, entre aspas, pós-conciliares, são heréticos. Quem considera isso é o próprio padre, né, Félix Sardá. Ele diz o seguinte: o liberalismo é pecado. Então, Dom Tomás está dizendo que os papas pós-conciliares são pecadores públicos e que esse pecado público é um pecado contra a fé, ou seja, um pecado de heresia. Então, tudo isso está implícito nessa fórmula, né? Papas liberais, papas modernistas. Eu só estou destrinchando teologicamente a fala dele. O liberalismo é pecado. Já se o considere como em ordem das doutrinas, em todo o seu feixe, né, de doutrina, seu corpo de doutrinal, já em ordem dos efeitos práticos. Então, tanto na doutrina como na prática, o liberalismo é um pecado. Inclusive, esse livro do padre Félix, né, tem aprovações de vários papas, né, ou seja, doutrina segura. Na ordem das doutrinas, continua o padre Félix, é pecado grave contra a fé. Então, ser liberal, né, é um pecado grave contra a fé. Porque o conjunto das doutrinas suas é heresia. Então, um conjunto do liberalismo, das ideias doutrinais do liberalismo, é uma heresia. Então, quem professa o liberalismo integralmente, né, e pratica isso também, né, doutrina e prática, né, efeitos, é um herege. Peca contra a fé. E ele continua: na ordem das doutrinas, o liberalismo é a heresia universal e radical, porque as compreende todas, engloba todas as heresias, assim como o próprio Papa São Pio X, não é, falou sobre o modernismo. Não é? É um conjunto de todas as heresias. Não é? Então, ser liberal ou ser modernista é ser, na prática, herético. É ser um pecador público, né, vai contra a fé. Quem professa isso, né, é um herege público. Na ordem dos feitos, das obras, da prática, é a infração radical e universal, porque todas as autorias sancionam. Então, os liberais, né, podem também actuar, né, nas leis civis, por exemplo, né, sendo independente de tudo isso, ou que a igreja não deve, não é, interferir na sociedade, o Estado deve ser laico. Então, tudo isso é a prática, é o liberalismo aplicado. Então, quem é a favor de tudo isso é considerado como herético. Então, ao menos, Dom Tomás já reconhece que esses pseudos papas pós-conciliares são heréticos liberais ou heréticos modernistas. Ah, padre, o padre Félix é um autor simples. Então, outro problema também, né, sobre essa questão das citações. Uma boa parte dos teólogos que nós citamos, ou canonistas, ou moralistas, né, estão todos em latim. Então, nem o populacho, o vulgo, não consegue, não é, entender facilmente o que nós estamos ensinando aqui, ou encontrar esses livros, porque a maioria estão em latim. Ou francês, ou italiano, espanhol, por exemplo, né, como esse do padre Félix, que eu estou usando, mas a maioria, então eu vou tentar, a maioria são de outros idiomas, né? Então as pessoas disseram: padre, pode citar referências em português que a gente possa achar facilmente? Por exemplo, o Liberalismo é Pecado já foi editado aqui no Brasil, se encontra facilmente. E um outro, por exemplo, o Moralista, né, que o senhor pode citar, que prova isso, que o liberalismo é uma heresia, que quem professa isso está fora da igreja. Então, quando nós dissemos que a fraternidade, né, numa outra discussão com o padre Samuel de Portugal, né, falamos que os padres da São Pio X na Resistência não sabem nem o catecismo, né, uma prova disso é o que esse homem está dizendo
né, de que os papas pós-conciliares são liberais, né, ou seja, são heréticos. E se eles são heréticos, eles não fazem parte da Igreja Católica. Isso está no Catecismo. Quem faz parte da Igreja Católica? Está lá. Quem é batizado, quem professa a fé católica, quem obedece, né, aos membros, à hierarquia eclesiástica legítima. Então, os hereges, os pagãos, os cismáticos, os apóstolos, não fazem parte da Igreja Católica. Então, quem pode dizer isso? O Catecismo aprova o que nós estamos dizendo aqui, Catecismo São Pio X, também está em português. E, então, já que estamos conversando com os leigos, e a maioria daqueles que nos assistem são leigos, então eu recomendo esse livro do Teologia Moral, do padre Teodoro da Torre del Greco, Capuchinho. Então, compêndio de moral católica para o clero em geral e leigos. Então você vai encontrar na página 128 do Padre Del Greco, no artigo 2º, o que ele ensina sobre a heresia e a apostasia, que é o que nos interessa aqui, né? Tudo isso para chegar na afirmação do Dom Tomás, o que quer dizer papas liberais, né? Então, heresia. A heresia pode ser formal ou material. A heresia formal é pecado mortal. Então depois eu vou destrinchar um pouco mais sobre isso na terceira conferência, ou na segunda, perdão, quando vamos ouvir uma gravação do Padre Joaquim, que ele não sabe, né, fazer distinção nenhuma de nada do que seja heresia formal, heresia material, matéria e forma. Bem, vocês vão ver depois. Então, a heresia formal é pecado mortal, né? Já a heresia material não constitui pecado enquanto não surgir uma dúvida, né? Alguém professa com heresia, mas não tem noção do que está dizendo. Mas já a heresia formal, sim. Por exemplo, eu sou liberal, professo todos os ensinamentos liberais e aplico isso, como é o caso, por exemplo, do falso Papa Montini. Então, o Montini, ou Paulo VI, ele tinha todas essas ideias, aplicou isso na doutrina católica, o liberalismo, e também pôs isso na prática. Ou seja, ele visitou vários países e mandou vários decretos e núncios apostólicos para dizer que a igreja, a sociedade não depende mais da Igreja Católica. Ele é a favor do Estado laico e é a favor da separação da igreja e do Estado. E pediu que vários países tirassem, por exemplo, da sua Constituição, essa prerrogativa que tinha a Igreja Católica de ser a religião oficial do Estado, por exemplo. Então, Montini é um herege formal, né, tanto na sua doutrina como também na prática. Então, seguindo aqui o Padre Del Greco, ele vai falar sobre erros modernos contra a fé. O primeiro deles é exatamente o liberalismo que Dom Tomás diz aqui, né, que esses papas são, né, os papas modernistas são liberais. Então, o que é que ele diz sobre o liberalismo? Propugna as liberdades individuais, levando-as até o extremo limite, de tal modo a fazer da existência terrena o único fim do homem. Sustenta a separação do Estado e da Igreja, a ponto de dever o Estado de agir ignorando a existência da Igreja. Não admite, pois, nenhuma autoridade da Igreja sobre o Estado, nem mesmo naquilo que ela deve reivindicar, como, por exemplo, o casamento, bens eclesiásticos, etc. Aí ele diz: o liberalismo é condenado, e aquele que pertinazmente o defende e o perfilha é herege. Tá? Ou seja, ao menos eles já reconhecem que esses papas, entre aspas, pós-conciliares, são liberais heréticos. E eu dei um exemplo aqui do Montini, que ele fez isso na prática. E também, em todas as suas encíclicas, são de cunho liberal. Não somente ele, tá? Isso se aplica a todos os outros, né, que aderiram a essa heresia do Vaticano II. Então, quem quiser conferir, pode então seguir o Padre Del Greco. E depois ele vai falar também no final sobre o modernismo. Então, modernismo e liberalismo são heresias condenadas pela Igreja. Então, estão aqui as referências que vocês quiserem sobre isso. Aí uma outra coisa, então, uma outra objeção que nós propomos é isso, né? Donde podemos dizer que doutrina é essa, ensinada pelo Dom Tomás, onde encontra isso, que os papas podem ser heréticos, liberais e modernistas.
Então, se isso não é doutrina nova, né, a acusação é essa. O Sedevacantismo, depois vocês viram, né, é uma doutrina nova. Então, muito cuidado, né, para seguir essa nova doutrina. E essa doutrina do Papa liberal, né, doutrina do magistério liberal. Então, não somente o Papa é liberal, mas também todos os seus ensinamentos são liberais, né, são modernistas, ninguém deve escutar. Então, né, quais são as fontes que ele cita aí, que a gente possa, né, identificar? De fato, essa doutrina que ele está dizendo é católica. Né? Depois, o Dom Tomás diz que a causa de todos os males na igreja advém, né, desses maus papas, que desde João 23 até Francisco I, né, todos eles, esses homens, né, causam todo esse mal generalizado na igreja. A causa de pior de todos os males da igreja, diz Dom Tomás. Esses papas modernistas, João 23, Paulo VI, por exemplo, que fizeram o Concílio Vaticano II, diz Dom Tomás que o Concílio Vaticano II foi um desastre, o pior desastre que aconteceu na igreja. E a culpa disso, né, são desses papas liberais. Mas, ao mesmo tempo, né, eles continuam sendo papas. Então, eles destroem a igreja, né, lançam uma bomba atômica, dinamitam todo o edifício da igreja, ensinam heresias em todos os seus departamentos. Eles mesmos são heréticos públicos, como diz o Dom Tomás, porque eles são liberais. Porém, né, são vigários de Cristo, o doce Cristo na terra, cabeça visível da igreja, etc, etc. E nós devemos seguir, né, esses falsos papas, porque eles são legítimos e detêm a jurisdição ordinária sobre toda a Igreja Universal. Isso é o melhor de tudo. Somos obrigados a seguir. Porém, a fraternidade e a resistência não são obrigados a seguir. Porque eles julgam que esses ensinamentos, né, são contra a fé católica, vão de encontro à fé católica. Quem adere a esses ensinamentos desses papas legítimos atuais, né, vai para o inferno, não se salva. Perdem a fé, como eles já perderam. Então, quem não quiser perder a fé deve resistir a esses papas heréticos que estão lá, que continuam sendo. Então, como entender isso? Às vezes, esses discursos que nós vamos mostrar aqui, do Dom Tomás, do padre Joaquim, do Dom João Batista, se assemelham aos discursos da Dilma, do Lula, que você não entende nada. Tá? Então, por isso que a gente fala de marabalismos teológicos, são esses que vocês acabam de ver, né? Sem pé nem cabeça e sem fundamento nenhum na doutrina católica. Vocês vão ver que eles não fazem citação nenhuma de nada, de nenhum teólogo. E as citações que fazem são falsas, são fake. Nós vamos provar. A igreja nunca decidiu, continua Dom Tomás, então só alguns pontos, né, interessantes do que ele diz. A igreja nunca decidiu quando se perde o pontificado, quando um papa deixa de ser papa, diz Dom Tomás. Ele diz isso categoricamente. A Igreja Católica nunca decidiu quando se perde o pontificado. Bem, na conferência passada, eu acho, nem sei quantos teólogos eu citei, não é? Mas quem, por exemplo, adquiriu o nosso livro, não é? Traduzido do padre Antônio Checada, Tradicionalistas, Infalibilidade e o Papa, na página 26, eu vou citar o maior comentador do direito canônico, Vermes e Kreuzen, 1949, uma pequena citação, que isso vocês podem encontrar na bibliografia, a gente pode colocar também na descrição desse vídeo ou na descrição do vídeo passado. Então, só para dizer para o Dom Tomás, né, se ele não sabia, agora vai estar sabendo, que a igreja sempre falou sobre a perda do ofício, né, de um papa. O poder do Romano Pontífice cessa por morte, livre resignação, que é válida sem necessidade de nenhuma aceitação, clara, inquestionável, insanidade perpétua, loucura, e por heresia notória. Heresia notória, que foi o que o Dom Tomás, a própria Dom Tomás notou, percebeu, não é, que eles são liberais, heréticos liberais. O senhor Dom Tomás percebeu, não é, a heresia desses falsos papas, logo, não é, cessaria o seu poder. Então, um romano pontífice, enquanto doutor privado, pode cair em heresia manifesta,
Então, sem nenhuma sentença declaratória, que é o que vamos discutir aqui, a maioria deles falam sobre isso, é necessário um papa futuro para condenar o outro, é necessário uma declaração de não sei quem, uma declaração de concílio. Sem sentença declaratória, pois que a Suprema Sede não é julgada por ninguém. Já basta esse julgamento do Dom Tomás, de que eles são heréticos liberais. Em tese não se poderia nem fazer isso. Ele automaticamente, ipso facto, cairia do poder que, como ele, que não é mais membro da igreja, estaria inapto a possuir. Tá aí. Quem quiser consultar, é só seguir. E depois aqui segue uma série de teólogos e canonistas desmentindo aí essa afirmação do Dom Tomás, de que a igreja jamais decidiu sobre isso, sobre a perda do ofício. Há outras citações também do direito canônico, etc. Vocês vão ver isso depois. E o que nós vamos ver também sobre a bula do Papa Paulo IV, inserida no direito canônico, é isso. Quando trata também dessa perda do ofício, diz lá, quando acontece tal coisa, um clérigo, por exemplo, que cai em apostasia pública, em heresia notória, conferir bula do Papa Paulo IV. Está no direito canônico. Quando isso acontece, a referência é bula do Papa Paulo IV. Vamos ver aqui também nos Mentirosos de Évrier, o que é que eles dizem sobre isso daí, que é uma bula dogmática, porém ninguém precisa seguir isso. Então, Dom Tomás fala isso, que a igreja nunca falou nada. Então, qual é o tema que a igreja não tratou? Eu gostaria de saber. Qual o tema que a igreja católica não abordou? Um dia desse até me perguntaram sobre fecundação in vitro, uma questão de teologia moral. Está lá, Padre Teodoro da Torre de Hebreu. Até isso naquela época era tratado. A igreja tratou sobre tudo, inclusive a perda do ofício do Romano Pontífice, sobre a questão do tema da heresia. Heresia pública e notória, perda do ofício. Comum. Tá aqui. Então, o Dom Tomás vai dizer mais adiante que é doutrina comum. O Padre Joaquim vai dizer doutrina comum também da igreja. Então, que doutrina comum é essa? Que não tem teólogo nenhum que apoia isso. Citamos aqui, sei lá, mais de 20, 30, Arnaldo Xavier da Silveira, 136 teólogos, e essa gente fica, não, a doutrina comum, os teólogos da igreja, quais? Não há uma unanimidade, diz o Dom Tomás, completa dos teólogos da igreja. Sim? Estamos esperando. Não. Gostaria de uma citação por parte desses bispos e padres aí da Fraternidade de Resistência, de que eles respondessem sobre isso. Quais teólogos que vão de encontro a esses canonistas e tudo que foi ensinado pela igreja. Então aí eu sempre me pergunto, quem está ensinando doutrina nova ou sem fundamento? Somos nós ou são eles? Não há unanimidade dos teólogos, prove. Ao menos que a lista seja maior do que a nossa. Que a gente pôs de teólogos, de papas, que a lista de vocês seja maior do que a nossa, e a gente aceita, concede. Depois, há uma dúvida sobre a questão desses papas liberais. O Dom Tomás diz que, no mínimo, é duvidoso, esses papas são duvidosos. Logo, diz o Dom Tomás, se há uma dúvida, eles são papas. Isso é usado no direito civil, muitas vezes, em dúvida pro réu, na dúvida, se concede ao réu, porém isso não é usado na teologia. Ele pode ter feito, sei lá, direito civil e está tentando aplicar isso, mas na teologia isso não se aplica. Se um sacramento é duvidoso, quem vai receber esse sacramento? Por exemplo, mais adiante ele vai falar sobre, nessa mesma conferência, sobre se é possível ou não em missa de motu próprio. Ou, sei lá, em missa nova. Então, como ir numa igreja, numa paróquia, num sacramento que é duvidoso? Se aquilo que está ali pode ser falso. Ou, por exemplo, não, pode seguir o Francisco, a gente não sabe se ele é papa, Ele ensina heresias, é liberal, modernista, mas ele é papa, então você pode seguir o que ele está dizendo. Então isso é uma loucura total. Então em teologia não se aplica
essa questão do direito civil. Tá? Se um sacramento é duvidoso, ninguém deve aceitar aquilo. Né? Se um papa é duvidoso, é papa nulo. Padre, onde o senhor pode dizer isso, que isso é mentira? Né? O Dom Tomás não deu nenhuma referência no texto, mas ele tem um argumento de autoridade, foi o Dom Tomás que falou. Então deve ser verdade. Então bem, eu falei que para discutir sobre esse tema de sedivacantismo, é no mínimo interessante, tá? Não tem tudo, como eu falei, como no Mistério da Iniquidade, mas o livro do professor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Considerações sobre o Novo Ordomício de Paulo VI, falando sobre essa hipótese teológica do Papa herético, ele vai falar sobre a hipótese do Papa dúbio, que é o que diz Dom Tomás. Então Dom Tomás diz, se ele está lá sentado, é um sinal de que ele é o Papa legítimo. Se ele está de posse daquele cargo, então logo é ele. A gente não precisa discutir, por mais que haja dúvida. Como ele falou, na dúvida, se ele está lá, fica lá mesmo. Mas será que isso é legítimo, é verdadeiro? Então, o Arnaldo vai discutir sobre isso, dissertar sobre isso. Então a gente espera que essas pessoas leiram isso. Então, membros, entre aspas, de grupo tradicionalista, ou que são bastiões da tradição, etc. e tal, que não leram o Arnaldo. Ou esqueceram, no melhor das hipóteses. Então o Arnaldo vai falar sobre o Papa cismático, se um Papa cismático perderia o pontificado, e depois a letra B, a hipótese do Papa dúbio. Então ele cita canonistas e doutores da Igreja. Então se o Dom Tomás tem alguma dúvida com relação a esse ensinamento, então aqui é só algumas citações. Os tratadistas em geral, que falam da hipótese do Papa dúbio, ou do Papa, a eleição de um Papa, ou uma eleição duvidosa, tanto de um Papa nulo, de um Papa dúbio, perdão, como também de uma eleição dúbia, duvidosa. Então, será que valeu aquela eleição? Mas ele não era um herético e agora já é Papa? Será que foi válido isso daí? Não tem algum problema? Então diz o seguinte, Papa dúbio é Papa nulo. É o adágio usado em teologia dogmática. Papa dúbio, Papa nulo. Papa duvidoso, eleição duvidosa, falsa. Caso a eleição do Romano Pontífice se tenha tornado de tal modo dúbia que não se possa saber com certeza quem seja o verdadeiro Pontífice, aquele cuja eleição foi dúbia deve renunciar. A Igreja ou os bispos podem declarar que ele não é Papa, uma vez que sua eleição foi duvidosa. Isso se fundamenta no princípio: o Papa dúbio é Papa nulo. Com efeito, aquele cuja autoridade não é certa não pode exigir que se lhe obedeça, pela mesma razão pela qual os homens não estão obrigados a obedecer a lei que não foi promulgada. Então, esse autor Wilmers, a gente vai pôr também na descrição todos esses teólogos. Então, Papa dúbios, Papa nulos. São Roberto Bellarmino, então, diz o seguinte: o Papa dúbio deve ser tido como não sendo Papa. Portanto, ter poder sobre ele não é ter poder sobre o Papa. Embora o concílio sem o Papa não possa definir novos dogmas de fé, pode, no entanto, em tempo de cisma, julgar quem seja o verdadeiro Papa e prover a Igreja de um verdadeiro pastor, quando este for nulo ou dúbio. Então, tem várias outras citações de teólogos, para quem quiser acompanhar essa discussão, tá aí. Então, essa gente vai falando essas coisas sem ter noção nenhuma de nada da teologia católica, não tem formação nenhuma, e sai falando essas coisas assim, como se qualquer um aderisse a isso, simplesmente por essa autoridade. O padre está ensinando, o bispo ciclano está ensinando. Então, Dom Tomás diz: nessa dúvida que existe, é melhor manter que aquele que está de posse da função pontifícia é o pontífice. Penso que ficou claro, então, sobre a questão do Papa dúbio, que fala o Dom Tomás, Se é duvidoso, logo ele é Papa. Mais uma vez,
né? Onde encontrar essas pérolas. Né? Depois, o sede-vacantismo é um erro, diz o Dom Tomás, porque é afirmar algo que nós não temos como provar. Não vou repetir. O sede-vacantismo é um erro porque é afirmar algo que nós não temos como provar. Então, tudo que nós citamos aqui, direito canônico, canonistas, comentários, liturgias, tudo, né? Papas, isso não prova nada. É aquilo que costumamos ouvir sempre, o sede-vacantismo é um erro. Mas você pergunta assim, qual erro? Eu gostaria de saber, porque nós estamos ensinando aqui, não é? Utilizando-se de autores, padres, não é? Doutores, teólogos, e a pessoa diz assim, não, mas são erros. Eu disse, então, o ônus da prova é daquele que acusa. Eu gostaria que vocês expusessem aqui os erros, não é, do sede-vacantismo. Por que o sede-vacantismo é um erro teológico, mas a posição RR não é um erro teológico? Onde se prova que é normal, né, desobedecer ao Papa e à Santa Sé Apostólica e continuar sendo católico. É o que eu vou provar aqui mais adiante. De que o sede-vacantismo se baseia na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da Igreja, e a posição RR não se baseia em ninguém, né, a não ser nessa gente sem formação. Então, se o sede-vacantismo é um erro, prova. Tem algo de cismático no sede-vacantismo. Afirma Dom Tomás, tem algo de cismático no sede-vacantismo. E depois ele diz de novo, perigo de tendência cismática. Então tem algo de cismático no sede-vacantismo e perigo de tendência cismática. Ocorre sempre isso no sede-vacantismo, são cismáticos. Bem, mais uma vez, a gente fica esperando as provas, né? Os argumentos, né, do porquê nós temos essa tendência cismática e o que é cismático no sede-vacantismo, mais uma vez, nada. Né? São sempre você vê afirmações. O sede-vacantismo está errado, o bispo turco sagrou satanistas, o padre Rodrigo é louco, não sei quem é herege. O bispo turco é louco. Eu não sei quem é louco. Mas quem segue o sede-vacantismo está fora da igreja. Então, se o argumento é esse, meu Deus do céu, né? Então, quem tem de fato um perigo de tendência cismática? Vamos ver, calma. Quem é cismático aqui? Vamos ver. Então, se você reconhece, por exemplo, o Dom Tomás, né, a resistência, a fraternidade, eles reconhecem que a igreja verdadeira é essa igreja herética, modernista, né, apóstata, a igreja conciliar do Vaticano II. Se para eles essa igreja é a igreja católica, né, e os sede-vacantistas dizem que essa igreja não é a igreja católica, não é a igreja de Cristo, é uma igreja apóstata, herética, cismática, seja lá o que for, nós não aderimos a essa falsa igreja, nós não aderimos a esses falsos papas. Quem é o cismático aqui? Quem adere a essa igreja apóstata e conciliar, ou quem não adere a essa igreja? Quem tem tendências cismáticas? São os RR, né, ou a fraternidade e a resistência, que fazem parte do modernismo, que são modernistas, que aceitam essa falsa hierarquia, essa falsa igreja, ou são os sede-vacantistas que rejeitam e não aceitam nada disso? Quem é cismático? Então isso só uma introdução. Quem tem tendência cismática? Quem está aderindo a uma falsa igreja aqui? Quem faz parte de uma falsa igreja? São os sede-vacantistas ou são os RRs, né, a resistência e fraternidade? Então, nós pertencemos à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e a resistência pertence à igreja fundada pelos falsos papas e pelo concílio falso conciliar do Vaticano II. Então, daí você já pode inferir, né, quem é cismático e quem tem tendências cismáticas. Quem segue o novo Código de Direito Canônico de João Paulo II, né, quem adere a esses ensinamentos dos falsos papas, quem adere ao Concílio Vaticano II, quem é cismático?
São os sedes-vacantistas ou são os RRs? Quem quer fazer um acordo com Roma, somos nós ou são eles? Ou já fizeram, né? Não vai saber. Quem é que recomenda a missa nova, missa modernista? Né? Pode ir nutrir a fé na missa modernista. Quem é que diz que tem milagre na missa modernista, nesses rituais satânicos? Somos nós? Então, quem tem tendência sistemática? Se a resistência... então, a outra pergunta, né? Se a resistência é cismática, alguém pergunta, né? De maneira inocente. Então, a resistência é cismática? Aí a resposta do Dom Tomás. Então, os canonistas modernistas dizem que não. Os progressistas dizem que não. Então, nós não somos cismáticos. Nós não criamos um Papa. Então, não somos cismáticos. Não criamos diocese, não criamos igrejas paralelas. Nós somos a resistência simplesmente. Então, alguém pergunta, vocês são cismáticos? Eles dizem assim. Os modernistas dizem que não. E nós somos a resistência. Então, vamos destrinchar, né, essa fala. Né? Não sei se ele tem noção do que é cisma, né? Assim como não tem noção com certeza do que é ser um liberal, né, um modernista. Então, cismático, o que é ser cismático? Né? Um exemplo disso, então Dom Tomás, fora que perguntam sobre se a resistência é cismática, ele fala que Dom Lefebvre consagrou o bispo, não sei o que. Não está falando da fraternidade, está falando da resistência, do que Dom Williamson fez. Então, um princípio, o primeiro de todos, mais visível, é essa desobediência. Desobedecer ao Papa. Então, não somente criar uma igreja paralela, que é o caso deles, então isso daqui é uma mentira. Ah, padre, o mosteiro não é uma igreja paralela, ou o priorado aqui da Fraternidade em São Paulo não é uma igreja paralela à Igreja Católica. Então tem aprovação de quem? Quem aprovou isso daí? Quem aprovou eles fazerem missas públicas, solenes? Quem permite rezar em missa lá? Quem autorizou o Dom Tomás ser bispo? Teve um mandato apostólico nessa sagração? Então, por exemplo, é o que nós vamos ver. Quem consagra um bispo, que foi o caso do Dom Williamson que consagrou Dom Tomás, sem o mandato do Papa, cai em suspensão automática, ou excomunhão ipso facto, sem precisar de sentença declaratória, automática. Então, quem não obedece ao Papa é cismático. E como provar isso? Então, fazem igrejas paralelas à diocese. Então, a diocese tem várias paróquias, e a fraternidade tem sua igreja aqui, o Dom Tomás tem o mosteiro dele aqui, independente da igreja católica lá, de onde eles estão, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Igrejas paralelas. O bispo não tem nenhuma jurisdição sobre eles são os papas, das suas igrejas, não obedecem a ninguém. São igrejas paralelas. Uma pessoa que é suspensa no caso deles, porque se eles seguem a igreja modernista, então todos os bispos deles são excomungados, porque o Papa legítimo, João Paulo II, excomungou todos eles, e são padres sem jurisdição, e são padres suspensos, a suspensão ad divinis. Então eles não podem rezar missas públicas. E por que fazem isso? Por que constroem igrejas? Nós não temos igrejas paralelas. Então o mosteiro ou o priorado aqui é o quê? Fictício, é virtual, não existe na realidade. Como sair por aí construindo igrejas, seminários e tudo, mas não são igrejas paralelas da igreja modernista. Então, mandato apostólico. Toda sagração para sagrar um bispo é necessário pedir autorização do Papa reinante. Ou seja, eles consagraram bispos sem autorização de João Paulo II e por isso foram excomungados e são tidos como cismáticos. O próprio João Paulo II diz isso na bula, Ecclesia Dei, se não me engano. Podemos ver isso no direito canônico. Eu nem sei se eles seguem o direito canônico antigo ou se seguem o modernista, mas bem, vamos citar o antigo. O bispo que sem mandato apostólico consagra outro bispo, como Dom Williamson fez, consagrou Dom Tomás, consagrou Monsenhor Fort, consagrou os Zenderras. Então,
quem faz isso, quem consagra um bispo sem autorização do Papa, então recordando sempre que para eles o Papa é o Francisco. Então para Dom Williamson, no caso, teria que recorrer ao Francisco, para que esse ato não tenha sido cismático. O bispo que sem mandato apostólico consagra outro bispo, em contra, né, do que se dispõe no cano 953, vamos conferir também, né, os bispos, ou em lugar destes, os presbíteros assistentes, ou quem recebe a consagração, ficam por direito mesmo suspensos, até que a Santa Sé Apostólica os dispense. Então todos eles, não é, sofrem essa pena, esse interdito, digamos assim, estão interditados, não podem exercer nenhuma função ministerial. E depois o código fala assim, quem desobedece ao código 953, vamos ver o que é que diz o código 953. De tal maneira está reservada ao Romano Pontífice a consagração episcopal que nenhum bispo pode licitamente consagrar a outro se previamente não consta do mandato apostólico, né? Se não tem esse mandato da Igreja. Então, como eles se dizem, né? Como eles dizem que há papas, né? E não recorrem a eles, isso é o quê? Não é cismático? Então, a resistência todo consagrou Dom Tomás, Dom Fort, tudo isso, né, em desobediência ao Papa Francisco. A suspensão que impõe esse cânon tem o caráter de censura, é totalmente lata sentença automática e simplesmente reservada, né, ao Romano Pontífice. Tudo isso, né, é reservado ao Papa. Essas condenações. Então vimos que, então respondendo, né, se a resistência é cismática, Dom Tomás diz que não, porque canonistas modernistas ou progressistas falam que não, que eles não são excomungados, nem que eles não fizeram igrejas paralelas, nem elegeram papas. Então, para ser cismático, não é necessário eleger um papa, como o caso do Palmar de Troia, que é uma seita cismática, né, os conclavistas que querem eleger papas. Não basta só isso. Né? É uma questão também de obediência ao Papa. Vamos citar aqui, né, alguns documentos também papais, sobretudo do Papa Pio IX. Então, excomunhão, então quem acredita que essa gente, né, fazem parte da hierarquia da igreja e incorrem nessa excomunhão automática reservada. Depois, essa posição, reconhecer e resistir, né? Ou seja, reconhecer a falsa hierarquia modernista, os falsos papas, e resistir a eles, como daí vem o termo resistência, ou seja, resistir ao Papa, resistir ao concílio, né, os dogmas, as disciplinas, né, modernas, tudo isso é cismático, né? Eu falei já desde o princípio. Mas, padre, o senhor poderia dar argumentos, por exemplo, né, de qual Papa, por exemplo, condenou isso? Então, vamos pôr aqui na descrição do vídeo, né? O Papa Pio IX disse isso na encíclica Quartus Supra, de 6 de janeiro de 1873. Ele disse a um grupo de armênios que afirmavam ser católicos, mas que não sentiam que deveriam obedecer o Papa. Então, diz o Romano Pontífice, de fato é tão contrário à Constituição Divina da Igreja como à tradição perpétua e constante que alguém tente provar a catolicidade de sua fé e realmente se considerar católico quando se falha na obediência à sé apostólica. O Papa Pio IX diz então que uma prova de catolicidade ou de catolicismo, ou prova de fé sem obediência, né, à Santa Sé Apostólica, tudo isso é vão. Não adianta dizer que é católico, que professa fé católica, porém que não obedece, né, os decretos da Santa Sé Apostólica. Continua o Papa
Pio IX, pois a Igreja Católica sempre considerou cismáticos todos aqueles que, obstinadamente, resistem à autoridade de seus prelados legítimos, e especialmente seu pastor supremo, o Romano Pontífice. O Papa ainda utiliza, né, o próprio nome dessa seita, né, chamada Resistência. São cismáticos todos aqueles que obstinadamente resistem à autoridade de seus prelados legítimos. E também quem resiste à autoridade suprema, né, do Papa. E qualquer um que se recusa a executar suas ordens e até mesmo a reconhecer sua autoridade. Os membros da facção armênia, que ele está se dirigindo, né, de Constantinopla, seguindo essa linha de conduta, ninguém, sob qualquer pretexto, pode acreditar que eles sejam inocentes do pecado de cisma, ainda que não tenham sido denunciados como cismáticos pela autoridade apostólica. Então o Papa diz, quem tem esse espírito de desobediência, não é, a Santa Sé e ao Romano Pontífice, deve ser tido como cismático, sem nenhuma demonstração. Uma outra encíclica também, do mesmo Papa Pio IX, tão caluniado pelos tradicionalistas, encíclica Que in Patriarchato, que vamos também pôr aqui na descrição para quem quiser conferir, de 1º de setembro de 1876. Dirigiu desta vez a alguns caldeus, que estavam reivindicando submissão ao Papa, mas que ignoravam suas ordens. Diziam que eram submissos, porém ignoravam suas ordens. Então, continua o Papa Pio IX. De que adianta proclamar em voz alta o dogma da supremacia de São Pedro e seus sucessores? De que adianta repetir diversas vezes declarações de fé na Igreja Católica e de obediência à Sé Apostólica, quando as ações desmentem essas belas palavras? Além disso, não seria a rebeldia prestada ainda mais indesculpável pelo fato da obediência ser reconhecida como um dever? Ademais, a autoridade da Santa Sé não se estende como sanção às medidas que fomos obrigados a tomar, ou é suficiente estar em comunhão de fé com essa Sé sem acrescentar a submissão da obediência, tal qual não pode ser mantida sem prejudicar a fé católica? De fato, veneráveis irmãos e filhos amados, é uma questão de reconhecer o poder desta Sé, mesmo sobre suas igrejas, não apenas no que diz respeito à fé, mas também no que diz respeito à disciplina. Essa é uma outra falácia, né, desses grupos, RRs, né, de que nós devemos somente obedecer ao Papa quando ele proclama um dogma. Se o Papa proclamou um dogma, se pronunciou ex cathedra, então nós obedecemos. De resto, não é, ele pode errar em tudo. E não devemos obedecer ao Papa. Aquele que nega isso é um herege. Aquele que reconhece isso e obstinadamente se recusa a obedecer é digno de anátema. Então, o próprio Papa está anatematizando, não é, a fraternidade e a resistência. Então, quem diz que professa a fé católica integral, que defende a fé aos ensinamentos da igreja, dos papas, tudo isso, porém não obedece aos seus ensinamentos, nem sequer em matéria de disciplina, não é, deve ser tido como herege e cismático. Então, simplesmente dizer que como o Dom Tomás disse, né, nós não somos cismáticos porque não é operação sobrevivência. Ok, eu não sou cismático, o nosso movimento não é cismático porque eu não elegi um Papa. É questão de obediência. Se é um Papa legítimo, não se pode desobedecer, sob pena de ser tido como herege e cismático. E para encerrar, vamos citar mais uma vez o direito canônico, no cânon 1325. Diz o seguinte, eu vou ler só o principal. Quem quiser pode consultar depois. Se alguém, inciso 2, se alguém depois de haver recebido o batismo, conservando o nome de cristão, nega pertinazmente alguma das verdades que se devem crer como fé divina e católica, ou a põe em dúvida, é um herege. Então aqui o direito canônico definindo o que é ser um herege. Então duvidar não é das verdades da fé.
Depois, se abandona por completo a fé cristã, é apóstata. Né? Nós dizemos que os falsos papas pós-conciliares são apóstatas. Por quê? Porque eles renunciaram, né, a todas as verdades católicas. Então, definição de apóstata: abandonar por completo a fé cristã. Finalmente, continua o direito canônico, finalmente, quem se recusar a se submeter ao sumo pontífice, ou aquele que se nega a comunicar, ou seja, ter relações com os membros da igreja que lhe estão submetidos, é tido como cismático. Então, quem nega a fé do seu batismo, qualquer uma verdade de maneira pertinaz, alguma verdade de fé, é herege. Quem abandona tudo por completo é apóstata. E quem finalmente se recusa a se submeter ao Papa, né, ou se nega a se submeter aos outros membros da hierarquia, como os bispos diocesanos, como é o caso da Fraternidade da Resistência, deve ser tido como cismático. Então, eu acho que esgotamos já o assunto sobre esse tema, não é? Ao menos dessa conferência dada pelo Dom Tomás. Então nós não sabemos se eles desconhecem, não é, esses ensinamentos da igreja, ou se agem, não é, de má fé ou com pertinácia, não é, publicando ou ensinando esses erros, não é, para os fiéis. Então penso que de nossa parte muitos escrevem perturbados, não é, por conta dessas objeções postas ao sedvacantismo, e as almas ficam perturbadas com todas essas falácias, e às vezes estão até seguindo um grupo cismático ou herético. Basta ver que ele não dá nenhuma referência de nada da igreja, de onde ele tira essas ideias. Os únicos teólogos que ele cita lá são os modernistas, né? Para dizer que eles não são cismáticos, os teólogos progressistas, né? É de espantar, né? E então ficam isso, inventando essas coisas. Não, a igreja nunca disse isso, a maioria dos teólogos, né, disse isso, aquilo, sem nada, sem nenhuma comprovação de nada, né, sem nenhuma argumentação sólida. E preferimos, né, começar por esse vídeo desse bispo, porque imagine, se o bispo que está à frente desse movimento, né, chega a ensinar esses erros, né, que são todas essas doutrinas aqui, como não são baseadas em nada, nem na Sagrada Escritura, nem na tradição, nem no magistério da igreja, só podem ser novas doutrinas. Então, como um bispo pode ensinar tudo isso, imagine o clero ligado a esse bispo. Então, a próxima conferência que vamos tratar, a próxima objeção, vai ser de um outro padre ligado diretamente a esse bispo, né, que reside no mosteiro, que é o João Batista. Né? Então, o padre João Batista simplesmente lê o Pequeno Catecismo sobre o Sedvacantismo e tem como refutado, né, a nossa posição, sem mesmo sequer observar as fontes desse catecismo. Vamos mostrar aqui, vamos disponibilizar para quem quiser também consultar todos os erros desse falso catecismo, espalhados aí pela fraternidade e pelos dominicanos de Hebreu. Então imaginem, desde os bispos até os padres ensinando essas doutrinas modernas, né, heréticas, como diz o Papa Pio IX, de rebelião, de desobediência aos legítimos pastores, e as pessoas seguindo isso, né, e achando que são as refutações do sedvacantismo. Então por isso que decidimos fazer essas respostas. Muita gente vai nos mandando, né, objeções, e nós vamos respondendo com o tempo. É uma forma, digamos assim, de contribuir com o triunfo da doutrina católica verdadeira, do ensinamento dos papas, dos teólogos. Citamos de maneira abundante aqui, né, e refutamos todas essas objeções desses falsos tradicionalistas. Então, espero que tenha contribuído de alguma forma para alguém. Mais uma vez, repito, se alguém vê, vocês estão detratando alguém, ou falando mal, etc., de bispos, de padres, né, saibam que todos, né, que estamos analisando, né, a doutrina, o ensinamento público, né, dessas pessoas, que se dizem, né, aí que estão à frente de movimentos tradicionais, que são, sei lá, tem alguma importância.
Então, contem com as nossas orações. Esses trabalhos também carecem muito, né, de uma pesquisa, de estar consultando os livros, de estar, né, disponibilizando todo esse material. É um trabalho árduo e único aqui no Brasil. Vocês jamais vão encontrar, né, esse tipo de vídeo de cunho apologético feito por qualquer um deles. Então, favorecer e ajudar e contribuir, a quem está à frente dessa obra, que no caso, é o Seminário São José aqui no Brasil, que é referência, sobre o tema do sedvacantismo e da verdadeira posição teológica, ou de fato a verdadeira resistência católica e não a falsa. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.